Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E se não está, vai ficar, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar com você através desse vídeo. Eu senti no meu coração, gente, de voltar ao canal. E eu fiquei me perguntando o que eu poderia vir gravar para vocês. Iniciando, nada melhor do que vir falar de Deus. Contar o testemunho da minha vida. Que através desse testemunho o Senhor venha falar com você, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E na confirmação o Senhor me deu um texto nesse dia e eu quero ler juntamente com você. Se encontra em Atos, capítulo 3, uma passagem bem conhecida que vai falar sobre a cura de um coxo. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Uma palavra que fortalece o nosso coração. Você percebe que através do texto vai falar sobre oração. Aquele homem estava à espera de uma esmola, algo que lhe satisfazesse momentaneamente. Mas Pedro e João, usado pelo Espírito Santo, lhe deu algo que realmente ele estava necessitando. Creio que muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas não é aquilo que nós esperamos. Mas o Senhor, Ele nos dá algo que realmente nós necessitamos. Então, se você ainda não recebeu a resposta do Senhor, é porque Ele tem algo que realmente você necessita. Você precisa mais do que isso que você tem pedido. Nos dá muito além do que nós precisamos. Vou fazer aqui um resumo da minha história para o vídeo não ficar muito grande. Logo quando eu voltei para Cristo, eu rejeitava a oportunidade. Sim, eu rejeitava. Às vezes quando eu chegava na igreja, eu chegava desanimada, eu ainda estava num processo de libertação, eu estava conversando com Deus antes de eu vir para a igreja e eu disse: Senhor, eu vou para a tua casa ainda fumando. Eu tô cansada, Pai, de tentar me libertar desse vício e não conseguir, acabo que voltando para trás. Então dessa vez, Senhor, eu vou para a tua casa fumando. E eu passei um bom tempo indo para a casa do Senhor e fumava, mas toda vez que eu pegava num cigarro, eu ficava chorando e pedia para o Senhor me libertar daquilo. Muitas vezes eu não queria ir para a igreja, porque eu sabia que se eu fosse para a igreja, eu ia receber oportunidade. Então eu rejeitava a oportunidade. No decorrer daquele tempo, pedindo forças a Deus para me libertar daquilo, queria que o Senhor mesmo me libertasse, não eu me libertasse. Com muito choro, com muita oração, eu pedindo muito ao Senhor para me dar força, o Senhor me libertou daquele vício, ao ponto de eu ficar assim próximo a uma pessoa e não sentir mais nenhum desejo, porque o Senhor, quando Ele liberta, Ele faz por completo. Eu não sei qual a libertação que você tem pedido para o Senhor, mas saiba de uma coisa: você pode até ficar perto daquilo que você um dia foi viciado, mas o Senhor vai fazer com que você não sinta mais esse desejo de voltar a praticar aquilo, porque quando Deus liberta, Ele liberta por completo. Passei esse processo rejeitando oportunidade e eu sentia um vazio dentro de mim, porque eu estava rejeitando aquilo que o Senhor tinha para mim. Quando eu ia para a igreja, que os irmãos falavam: a irmã Sara está com oportunidade, eu rejeitava ali naquele momento. E muitas vezes os irmãos me chamavam para me dar uma saudação. O que eu ia falar se eu estava no pecado? Então, quando a gente está no pecado, a gente faz que nem Adão e Eva, se esconde, né, de Deus, rejeita ali o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Então, por muito tempo eu fiquei rejeitando, apesar do Senhor ter me libertado ali da bebida, do cigarro e de outras coisas mais, eu ainda permanecia no pecado, porque era como se a minha vida ela tivesse travada, não tinha rumo, não tinha sentido. Eu ainda não tinha me encontrado com o Senhor. Foi quando eu senti no meu coração, e eu creio que veio da parte de Deus, para mim fazer ali juntamente com a minha mãe,
7 dias de oração pela minha vida, de consagração pela minha vida, porque eu queria me libertar daquilo, eu realmente queria viver ali a promessa do Senhor, mas aquelas coisas ali estavam me prendendo, e eu ficava me pensando, meu Deus, como é que eu tenho tanto desejo de fazer, de falar das tuas maravilhas, mas eu não consigo, eu me escondo. Então nós fizemos ali aqueles 7 dias, né, de consagração. A partir daquele momento ali eu vi o agir de Deus na minha vida. Naquela mesma semana eu vi algo tremendo assim, sabe, na minha vida, um desejo muito grande por falar de Cristo, e a partir dali o Senhor foi transformando a minha vida. E eu me lembro quando chegou na pandemia, adoeci. Na época eu ainda estava rejeitando a oportunidade. Eu me lembro que eu fiquei muito doente mesmo, ao ponto de quando eu ia para o banheiro tomar aquele banho, a água do chuveiro quando caía nas minhas costas, eu sentia tanta dor, era como se tivesse pedras aqui nas minhas costas, e era uma dor insuportável. Tinha vontade de comer, aquelas notícias ali estavam me abalando muito, eu dizia, pronto, agora eu vou partir. Às vezes eu não conseguia dormir, na verdade, todo o período ali que eu fiquei doente, eu não conseguia dormir, porque quando eu dormia, eu me acordava com falta de ar e eu ficava acordada. Eu não deixava ninguém dormir porque eu passava a noite inteira gemendo de dor. Durante esse período que eu estava doente, eu não estava fazendo nada porque eu não tinha força para me levantar. Eu passava o dia inteiro deitada na cama, só dentro de casa, e os meus filhos estavam na minha mãe. Só quem via dormir comigo era o meu esposo, né? Fiquei receosa porque eu fiquei com medo de passar para ele. Nesse momento tão difícil, ele permaneceu ao meu lado. Eu lembro que eu me levantei, eu consegui me levantar nesse dia. Eu cheguei perto do fogão, eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, eu não suporto mais essa dor. Se for para me continuar dessa maneira, que o Senhor me leve. Eu pedi a morte, irmão, naquele momento, porque era muito ruim. A respiração a toda hora faltava. Então eu me lembrei de algo tão importante que muitas vezes a gente se esquece. De quê? De falar com Deus. Sim, naquele momento eu senti no meu coração, porque até para nós falar com Deus, a gente sente no nosso coração. E o Senhor, o próprio Deus, nos guia através da oração. Eu me ajoelhei no pé da cama, abri a janela aqui, essa janela aqui do meu quarto, e fiquei olhando para o céu, porque eu gosto muito, irmãos, de orar falando com Deus, olhando para o céu. Muitas vezes eu faço isso. Então nesse dia eu fiz isso. Eu abri aqui a janela, fiquei olhando para o céu e fiquei conversando com Deus. E eu sabia que aquele momento que eu estava enfrentando era porque Deus tinha algo para mim e eu rejeitava. Então, eu comecei a falar com Deus. Mas a partir de hoje, Pai, se o Senhor me curar, eu vou começar a falar das tuas maravilhas. Porque muitas vezes eu tenho rejeitado, me achando indigna, mas eu comecei a entender que não era sobre mim que eu estava falando, era sobre Deus. E o Senhor começou a abrir ali a minha mente, as coisas que eu não estava fazendo e que eu deveria fazer. Então, para você que tem esse chamado da palavra, saiba de uma coisa, você não vai pregar sobre você, você vai pregar sobre um Deus que faz milagres, um Deus que pode transformar a sua vida, como Ele tem transformado a minha vida também. O Senhor, Ele falou comigo no meu coração tão poderosamente que eu fui dormir tranquilamente naquele dia. Quando foi no outro dia, eu me acordei, o Senhor tinha me curado naquela noite. Quando eu me acordei com fome e fiquei esperando vomitar, não vomitei. Eu me acordei assim, fui tomar banho, não senti nada, eu estava curada, totalmente curada. Naquela mesma noite que eu estava orando, o Senhor me fez conhecer aquele louvor da Valesca, a árvore cortada. E a partir daquele momento, toda vez que eu louvo esse louvor, eu me lembro do que o Senhor fez comigo naquela noite, né? Que o Senhor visitou a minha vida e me curou naquela noite. Ele não me curou somente daquela enfermidade, mas o Senhor, Ele me curou espiritualmente. Que foi o principal para minha vida, porque por mais que você esteja bem por fora, se você não estiver por dentro, meu irmão, é como se você também não estivesse por fora, porque aquilo que você tem por dentro, você passa, né? Então o Senhor, Ele fez uma transformação na minha vida através daquela noite. E eu creio que o Senhor, Ele me trouxe aqui para falar para você também, a oração é a chave de tudo. Esses dias aconteceu algo muito interessante, né? Que foi através também da oração. Eu estava recebendo muito não no colégio do meu filho,
porque aqui na minha região agora é tudo no online, né? Você vai matricular o seu filho, é no online. Então eu não consegui vaga para o meu filho nos colégios próximos, já estavam tudo esgotado. Inclusive esse colégio que ele tá também já estava esgotado, não tinha mais vaga. Eu fiquei ligando pro colégio, eles me disseram assim, mas você tem que ficar tentando para ver se aparece alguma vaga. Gente, de 5 em 5 minutos eu estava entrando nesse aplicativo, eu não sei se tinha vaga pro meu filho e nada. Foi então que apareceu uma vaga pro meu filho, mas à noite. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu creio em Ti, Senhor, que o meu filho ele vai passar pro integral. E eu fiquei ali crendo que o Senhor iria fazer isso, porque, para quem não sabe, meu filho é baterista e também da igreja, né? Então, na semana, ele vai sempre pro culto, né? Tocar a bateria. Então, eu fiquei orando pro Senhor operar esse milagre, né? Porque eu já tinha ido lá e já tinha recebido não. E novamente eu voltei lá e eles me disseram assim, mas não tem como mudar, porque as vagas pro integral já estão tudo cheio. Foi quando o Senhor tocou em mim novamente e disse, ora. Eu me ajoelhei, orei dessa maneira, Senhor, que possa dar tudo certo. Hoje o dia que possa ser um dia abençoado. E eu venho receber só sim. Que hoje possa resolver essa minha causa, Pai. Eu entregue Tuas mãos e eu irei contar o testemunho. A senhora que ia me atender estava resolvendo outros assuntos. Mas aí, na hora que ela chegou, gente, tinha algumas pessoas assim do meu lado. E ela já chegou falando assim, é você? Eu nem tinha falado com ela ainda, ela já chegou dizendo, é você? Parece assim que tinha uma luz em mim, dizendo assim, é ela aqui. E ela me chamou, vem cá, mãezinha. Eu fui até ela, comecei a explicar a minha situação, né? E ela disse assim, mãezinha, as vagas aqui, infelizmente, já esgotou, porque a gente passou em sala para saber quem queria passar para o integral. E já acabou, só tem 2 vagas, mas só que uma vaga já foi preenchida, que a gente conseguiu ligar para a mãezinha e ela aceitou vir fazer, né, para poder transferir para o integral. Outra a gente já tá com uma semana que liga e a gente vai ligar novamente. A gente já mandou mensagem até pro WhatsApp e a mãezinha ainda não retornou. Então, se a mãezinha não retornar hoje, a vaga será do seu filho. Assim que eu saí da sala, eu disse assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não vou fazer essa oração para que essa mãe não possa atender esse telefone não, Pai. Seja feita a tua vontade. Essa mulher me chamou novamente, né, e disse assim, mãezinha, assine aqui esse papel, porque aí não vai precisar a senhora vir quando aparecer a vaga. Eu disse, tá certo. Eu fui resolver algumas pendências, né, pegar o fardamento do meu filho, a carteirinha, essas coisas assim, resolver algumas questões. Aí um paizinho chegou e disse assim, eu vim pegar a declaração da minha filha. Quando ele falou isso, eu já fiquei com a orelha em pé. A moça perguntou, que série é a sua filha? Eu disse, no primeiro, integral. Eu disse assim, olha, a vaga do meu filho. Eu já declarei, a vaga do meu filho. A moça da recepção olhou assim pra mim e disse assim, você já colocou seu filho na fila de espera? Eu disse, eu acabei de fazer isso, mas essa daí é a vaga do meu filho. Aí ela, não, você tem que falar com a Meridiana. Aí eu disse, eu já falei com ela. Aí ela disse, então a senhora tem que aguardar. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração, de que aquela vaga ali era do meu filho. Então eu sentei na recepção para me esperar o meu outro filho que iria sair, né? Já tava bem pertinho dele sair da aula. Então eu fiquei lá aguardando. Questão de segundos, gente, lá vem ela novamente dizendo assim, mãezinha, você conseguiu a vaga. Seu filho, a partir de amanhã, vai começar a estudar no integral. Comecei a glorificar o Senhor naquele momento, porque eu vi o agir de Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele dia todinho foi um sim que eu recebi. Logo quando ela me deu essa resposta, eu fui ver como é que estava a carteirinha do meu filho para poder ele começar a estudar. Só que a carteirinha dele estava desatualizada por conta da foto. Meu esposo saiu cedo do trabalho. A questão da carteirinha foi questão de segundos, gente. A carteirinha do meu filho já estava resolvido. A mulher atualizou e a outra já falou assim, olha, tá tudo ok a sua carteirinha, pode já usar. Aquele dia realmente eu recebi só sim. O dia, todas as coisas que eu fui resolver naquele dia foi positivo. E eu vi ali a mão do Senhor naquele dia. A oração, ela é a chave para tudo.
sei qual é o momento que você está enfrentando, mas fale com Deus. Continue buscando em oração. Deus é tão maravilhoso que até a palavra do Senhor vai falar sobre a oração. Só confirmação para a tua vida. Aquele homem, ele ficava na entrada do templo esperando algo todos os dias. Mas o Senhor enviou algo realmente que ele precisava, a sua cura. Então, se você tem pedido uma cura, seja física, seja espiritual, ore ao Senhor. Esse homem, assim que ele foi curado, ele entrou saltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de Deus. Seja esse que volta para agradecer, não somente para agradecer, mas para glorificar o Senhor. Você sabe o que você já enfrentou, só você sabe o quanto foi difícil. Então, não se cale para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esse é o meu testemunho. Tenho vários outros testemunhos, mas eu creio que será em outros vídeos, né, para não ficar muito grande. Eu já te peço para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, dar aquele like, comenta aqui também. E eu espero lhe ver aqui mais vezes, hein? Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau!